Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora aqui do Dedicação Delta. Estamos aqui em mais uma aula do nosso alvo certo, de constitucional. Estamos aí caminhando em alguns temas que são muito cara de prova e hoje não podia ser diferente. Então, hoje eu trouxe o tema da intervenção federal e estadual, previsto ali na Constituição, nos artigos 34 e seguintes. Esse tema eu sempre aposto muito para provas, a gente vê recorrentemente caindo em provas de delegado de polícia, carreiras policiais, e eu considero um tema um pouquinho complicado até você conseguir destrinchar todo o artigo 34 e 35 e as peculiaridades de cada uma das hipóteses de intervenção. Então, por isso, eu trouxe essa aula hoje. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, a gente vai falar sobre a intervenção federal, a parte do artigo 34, todos os procedimentos, quais as hipóteses de cabimento. E na segunda parte, nós vamos falar sobre a intervenção estadual e também sobre a jurisprudência aplicada que já foi cobrada em provas sobre esses aspectos ali das intervenções. Então, temas aí muito importantes para a gente saber para as nossas provas. Então, antes de começar, eu vou pedir para vocês, nos comentários, deixem assuntos que vocês estão com dificuldade em constitucional, que vocês querem ver, que eu vou trazer eles aqui para vocês no nosso canal nos próximos vídeos. Então, aceitamos aí sugestões de matérias que vocês precisam aprofundar um pouquinho ou estão com alguma dificuldade. Eu aguardo os comentários para a gente trazer o melhor das nossas aulas para vocês. Então, vamos começar com o tema de hoje, a intervenção federal. Para a gente entender a intervenção federal, é preciso entender como que é a organização do Estado, do político-administrativa do Brasil. No artigo 18, tem a seguinte redação: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, quando a gente lê esse artigo, a gente tem que lembrar que o Brasil, ele tem a divisão, o modelo, a forma do Estado, ele é a federação, em que os estados, os entes, eles têm autonomia, enquanto a República Federativa do Brasil, ela tem soberania. Então, isso é um ponto que não dá para confundir em prova, tá? A única entidade ali, vamos dizer, que é soberana é a República Federativa do Brasil, enquanto os entes, a União, os estados, municípios, Distrito Federal, eles são autônomos. E essa autonomia desses entes, ela é subdividida de forma a abranger a auto-organização, que seria a elaboração das constituições estaduais e das leis orgânicas, no caso dos municípios. Então, eles vão se organizar da forma que lhe convier, respeitando, claro, a Constituição e a legislação ali federal. Autogoverno, então, as eleições para prefeitos, para governadores, também serão feitas ali. Também tem essa autonomia de serem feitas pelos estados e municípios. Autolegislação, então, criar suas próprias leis, também respeitando a legislação federal e a Constituição Federal, e a autoadministração, que aqui é uma parte mais executória, administrativa, aplicação dos seus recursos de modo que melhor ali couber aos estados ali, como eles quiserem se organizar. Bom, quanto a essa parte da organização política do Estado, também quero versar sobre esse ponto da forma da federação. Em razão dos estados serem autônomos, terem autonomia apenas, e o Estado brasileiro ser uma federação, existe a vedação ao direito da secessão. Lá nos primeiros artigos da Constituição, versa que a União, os Estados, a República Federativa do Brasil, ele é uma união indissolúvel. Essa vedação à secessão é importante a gente saber aqui, porque quando a gente verificar o artigo 34, inciso 1 da Constituição, referente à intervenção federal, caso haja uma hipótese que um Estado ele quer se separar da federação, essa secessão, essa separação, é uma hipótese que autoriza a intervenção federal. Então, esse tema da organização do Estado é muito relacionado ao tema da intervenção federal. Então, a gente tem que saber sobre esse direito de secessão, que é vedado no nosso Estado por ser uma federação e pela autonomia dos entes, por eles serem apenas autônomos, eles não têm soberania. Perfeito? Então, vamos entrar na parte conceitual já aí da intervenção federal, O que é a intervenção federal?
Então, a intervenção federal, esse conceito, é um ato de natureza político excepcional, que consiste na supressão temporária da autonomia. Então, aquela autonomia legislativa, de organização, administrativa, ela vai ser suprimida por um tempo por um ente maior do que aquele ente que está tendo a sua autonomia retirada, em virtude de hipóteses taxativamente previstas na Constituição. Esse taxativamente é muito importante. As jurisprudências que nós vamos ver na próxima aula versam muito sobre criações de hipóteses novas fora da Constituição, pela Constituição estadual. Então, não pode. A Constituição Federal, ela foi taxativa, ela foi exaustiva na criação ali, na definição das hipóteses que autoriza essa intervenção, seja federal ou estadual. Até porque, novamente, tem que ser respeitada a autonomia dos entes, que é muito importante. Então, só em hipóteses excepcionais vão ser autorizadas essas intervenções. Então, taxativamente previstas na Constituição, finalidade, visando a preservação da soberania da República Federativa do Brasil e da autonomia dos entes federativos. Quanto aos princípios aplicáveis à intervenção federal, no próprio conceito a gente já consegue ver, mas vamos verificar aqui, esses princípios também vão cair em prova. Excepcionalidade, então, como nós já falamos, são hipóteses excepcionais que isso também tem relação com a taxatividade. A intervenção federal, ela não é algo que deve ocorrer sempre, novamente preservando ali a autonomia dos entes federados, então respeita-se a autonomia dos entes federados, e em hipóteses excepcionais que está havendo um desrespeito ao rol ali da Constituição, é que pode haver essa supressão ali da autonomia. Taxatividade, já falamos bem sobre isso, somente nas hipóteses previstas na Constituição, a Constituição traz exaustivamente essa questão. Temporalidade. O decreto de intervenção, conforme nós vamos ver, ele tem prazo determinado. Esse prazo ele vai vir no decreto e tem que ser respeitado. E, por fim, a necessidade e a proporcionalidade. Essa também tem relação com a excepcionalidade, porque a intervenção é a última ratio, é a última hipótese que vai ser aplicada caso não seja possível resolver, resolver aquela situação que ali se apresenta dentro das hipóteses taxativas. Então, devem ser respeitadas também a proporcionalidade, no sentido que há no decreto a amplitude do decreto, pode haver nomeação de interventor ou não. Então, essas hipóteses, elas têm que estar dentro da proporcionalidade e deve ser uma intervenção necessária para sanar os problemas que estão ocorrendo naquele ente. Então, vamos começar a leitura do artigo 34. Aqui, iniciando a intervenção federal, eu trouxe o artigo 34, mas nós vamos estudá-lo de forma a destrinchá-lo pelos meios de intervenção, pelas formas de intervenção. A intervenção ela vai ser espontânea, ela pode ser provocada por solicitação, provocada por requisição. Para que a gente consiga já fazer algo mais didático, já linkar uma outra, a gente vai destrinchar e estudar primeiro as hipóteses espontâneas e depois as provocadas. Então, aqui, só trouxe o artigo 34, deixar aqui no slide. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Esse asterisco que eu coloquei ali é porque a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. A União, ela não pode intervir nos municípios. Isso se chama intervenção per saltum. Seria uma hipótese inconstitucional. Então, a União, ela só vai intervir nos seus estados. A única hipótese que poderia ocorrer seria, na hipótese do artigo 35, que a União interviria nos municípios que estão localizados nos territórios federais. Ocorre que hoje nós sabemos que não há mais territórios federais, então, hoje seria uma vedação absoluta a União intervir nos municípios. Então, hoje a União intervém nos estados e os estados, no artigo 35, vão poder intervir nos municípios, tá bom? Não esqueçam disso, a intervenção per saltum, ela não é admitida. Bom, aqui tem as hipóteses. Nós vamos começar com as formas de intervenção e vamos analisar as hipóteses. Deixa eu voltar só aqui no... Eita. Meus slides estão doidos.
As formas de intervenção, então, a espontânea, o presidente da República, ele é o competente para decretar a intervenção federal, seja espontânea ou a provocada. Ocorre que a espontânea, ele vai agir de ofício, não vai ter uma requisição ou uma solicitação prévia a este ato. Na provocada por solicitação, depende de solicitação do poder legislativo ou executivo, nos casos de coação e impedimento de exercício do seu poder ali previsto na Constituição. Então, será uma solicitação prévia a essa decretação do presidente da República. A próxima hipótese é provocada por requisição. No caso do artigo 34, quarto, e no caso, na primeira parte, na segunda parte, ocorre assim: se a requisição for feita, se a coação for contra um órgão ali do Poder Judiciário, a requisição vai ser direcionada ao STF, e se for, no caso da segunda parte do artigo 34, inciso 4º, vai ser uma requisição ao STF, STJ ou TSE, ou, que é no caso ali, que a gente vai ver nos artigos, que é no caso de desobediência à ordem judicial. E depois existe a provocada, dependendo de provimento de representação. Esse caso é no caso de ADIM interventiva. A gente vai ver a hipótese depois, que é no caso de violação aos princípios sensíveis da Constituição ou recusa à execução da lei federal. Tem doutrina que não traz ADIM interventiva, tem doutrina que traz, então eu trouxe todos aqui. São mais ou menos essas hipóteses. Vamos começar com a hipótese de intervenção espontânea. A espontânea, como a gente viu, o presidente da República, ele vai decretar de ofício quando presentes essas hipóteses do artigo 34. Primeira hipótese, manter a integridade nacional. Aqui a gente lembra do que falamos sobre o direito, a vedação ao direito de secessão, se acaso um dos estados resolver que quer se separar do Brasil, a própria União ali de ofício vai poder, o presidente da República de ofício vai poder emitir ali o decreto, e intervir nesse estado que quer se separar, porque aqui não tem o direito à secessão, é vedado. Lembrem-se disso, importante hipótese. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, também uma hipótese espontânea, por ter um grave comprometimento da ordem pública, reorganizar as finanças da unidade da federação que... Aqui, eu quero que vocês prestem atenção na linha A. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Por que tem que ter atenção aqui, gente? Porque nas provas, no artigo 35, existe uma previsão parecida em que o termo ali, o que está escrito é suspender o pagamento da dívida fundada por 2 anos. Isso é clássica pegadinha de prova. Na União, então, a União intervindo nos estados, a dívida fundada ali, suspender o pagamento da dívida fundada é por mais de 2 anos, enquanto no 35 são 2 anos. A gente pensa sempre que a União é maior, então aqui por mais de 2 anos. No 35, que os estados são menores, por 2 anos. É um jeito aí de decorar, porque literalidade em prova objetiva é questão de sobrevivência. Muitas coisas eles trazem uma palavrinha que torna incorreta a questão, então muita atenção. E deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Essas são as hipóteses de intervenção espontânea. Essa intervenção espontânea, ela tem um procedimento. Primeiramente, a competência para declarar, para decretar a execução da intervenção federal, conforme o artigo 84, inciso 10 da Constituição, é privativa do presidente da República. Importante salientar, como já havia falado, tanto a espontânea quanto a provocada vão ser de competência privativa do presidente da República. Ocorre que o que muda é se antes teve essa solicitação ou essa requisição, mas quem vai expedir o decreto é o presidente, tá? Aqui, um outro ponto que eu peço atenção. Quando a gente lê o artigo 34 a 36 da Constituição, não há a previsão da oitiva prévia do Conselho da República e da Defesa Nacional. Isso pode passar batido porque está em outro ponto da Constituição. Está previsto no artigo 90 e 91 nas competências desses 2 conselhos, desses órgãos consultivos do presidente da República. Então,
Antes de decretar, antes de expedir esse decreto, o presidente da República ele tem que ouvir previamente o Conselho da República, que vai se pronunciar sobre a intervenção federal, e o Conselho de Defesa Nacional, que vai opinar sobre essa decretação da intervenção federal. Então, esse é o procedimento que tem que ser adotado. E aí, quando a gente fala do decreto de intervenção, está previsto lá no artigo 36, então o presidente da República, ou provocadamente ou espontaneamente, decidiu, né, que é necessária intervenção federal. O decreto ele tem algumas nuances que têm que ser observadas. A amplitude dessa intervenção, o prazo, lembrem-se do princípio da temporalidade, tem que ter prazo certo definido nesse decreto. As condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor. Então, se for necessário, né, definir um interventor para atuar naquele prazo da intervenção, também trará no decreto. E esse decreto ele vai ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, isso no caso da intervenção federal ou da Assembleia Legislativa do Estado, quando for estadual, no prazo de 24 horas. Esse prazo de 24 horas ali, ele pode, se não estiver funcionando, vai ser feita uma convocação extraordinária nesse prazo de 24 horas. Aqui o Congresso Nacional vai fazer um controle político dessa intervenção, né, que ele pode aceitar ou rejeitar esse decreto, tá? Então, lembrem-se bem das condições ali que tem que vir no decreto: amplitude, prazo, condições de execução, nomeação de interventor, se for o caso, e o prazo de 24 horas também, que é muito cobrado em prova. Passando agora para a intervenção por solicitação. A intervenção por solicitação, ela ocorre no caso do artigo 34. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades de federação. Só que nesse caso de solicitação, ocorre nos casos que o poder que está sendo coagido ou impedido de exercer as suas funções ali, de exercer o que a Constituição trouxe como competência dele, no caso de solicitação, ocorre quando o poder coagido é o poder legislativo ou o poder executivo. Então, se faz uma solicitação para que seja decretada a intervenção federal. E assim se submete o decreto ao poder legislativo, ali ao Congresso Nacional, no prazo também de 24 horas. Quanto a isso, bem tranquilo, o que vai pegar aqui é a intervenção por requisição. A por requisição tem uma peculiaridade em relação a esse controle do Congresso Nacional. Vamos ver, então, a por requisição. São duas hipóteses previstas na Constituição. A primeira hipótese, também nesse caso ali que a gente viu, de garantir o livre exercício dos poderes, quando o poder coagido for o Poder Judiciário, então for algum órgão do Poder Judiciário. Nesse caso, o artigo 36, inciso 1º, traz que a requisição será do Supremo Tribunal Federal se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. A segunda hipótese será do artigo 34, inciso 6º, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. E essa requisição ela vai ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depende qual é o ente competente ali dessa decisão, qual é o órgão competente dessa decisão ou da execução ali da lei, né, da lei federal. Então, depende da competência para definir quem que vai fazer essa requisição. E aí, a peculiaridade que eu trago é a do artigo 36, parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6º, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional. Então, como já teve essa requisição, digamos que já teve um duplo controle, não haverá essa necessidade de submeter o decreto ao Congresso Nacional. E aí, esse decreto, ele não vai declarar aquela intervenção que a gente estava vendo antes, né, a rígida. Ele, primeiramente, vai limitar a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Esse parágrafo ele é chamado de intervenção branda. A intervenção branda ela ocorre quando não se faz essa intervenção, como a gente viu nos outros pontos ali. Essa intervenção ela é feita para suspender a execução do ato. Agora, se essa suspensão do ato impugnado, né, essa execução do ato impugnado não for suficiente, aí sim se fará aquela intervenção, publicado ali o decreto com a amplitude, o prazo, interventor e o que for necessário, tá? Então, lembrem-se dessa intervenção branda. Eu acho que é uma boa questão aí para você colocar, por exemplo, numa prova oral, né,
aquela diferenciação, né, o que é intervenção branda e o que é intervenção propriamente dita, demonstra ali um pouco de conhecimento a mais. E aqui nós vamos entrar na intervenção pelo provimento de representação, que chama-se ADI interventiva. A hipótese que é mais cobrada em prova, que é o que eu trouxe aqui para a aula, é a ADIM para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, que são chamados princípios constitucionais sensíveis. Esses princípios constitucionais sensíveis, eles são tão caros ao nosso Estado federado, eles são tão importantes que qualquer abalo a eles pode gerar aí uma ADIM interventiva, né, um procedimento de intervenção no ente ali que não está respeitando. Então, vamos ler quais são essas hipóteses de ADIM interventiva. Então, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático. O nosso Estado, então, ele é formado por essas bases, né? O regime democrático, a participação popular ali do povo, a forma republicana, então, responsabilização dos gestores, né? A presença aí de vários direitos e garantias, inclusive na linha B, a gente tem os direitos da pessoa humana como um princípio constitucional sensível. A gente sabe que os direitos fundamentais, eles são muito caros à nossa Constituição também, né? Tem um rol extenso. Então, essa violação, essa não observância desses direitos da pessoa, desses princípios, que são base do nosso Estado, eles geram aí a possibilidade de uma intervenção por ADIM interventiva. A autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública direta e indireta e a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento. Atenção aqui, porque isso cai em prova. Do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, lembrem-se dessa linha E, que a aplicação do mínimo em ensino e saúde, se não for respeitada pelo Estado, pode haver aqui uma ADIM interventiva. E aqui eu só trouxe um conceito que foi até tirado do site do STF, porque é um pouco... Eu vejo que na doutrina, às vezes, não tem um conceito muito pré-definido desses princípios constitucionais sensíveis. Então, eu trouxe esse conceitinho básico só para uma introdução, se caso for perguntado em prova. Então, esses princípios, eles visam assegurar uma unidade de princípios organizativos, tida como indispensável para a identidade jurídica da federação, não obstante a autonomia dos Estados-membros para se auto-organizar. Então, ainda que essa autonomia ela seja dada aos Estados, esses princípios aqui, eles são a base, né, do nosso ordenamento jurídico, da nossa organização, no caso, assegurar uma unidade de princípios organizativos. Então, sem eles não existe, né, a federação. Principalmente ali, se for ver a forma republicana, sistema representativo e regime democrático, essa é toda a parte de organização do Estado. Então, a gente tem que preservá-los, e a intervenção é uma forma de resguardar estes princípios, tá? Sobre o procedimento da ADIM interventiva. A decretação da intervenção dependerá, artigo 36, inciso 3, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Essa recusa à execução de lei federal também pode ser impugnada aí por ADIM interventiva, mas não vejo tanto cobrando em prova. O que mais cobra definitivamente é o artigo ali que fala dos princípios, o inciso que fala dos princípios sensíveis, inclusive com jurisprudência que a gente vai ver na próxima aula, também, né, no STF, que foi recente, inclusive, então vai ser cobrado nesse ano aí. E a estrutura aqui do procedimento, deixa eu botar para... A estrutura do procedimento é basicamente essa. O único legitimado ativo é o PGR. Então, o PGR é o único legitimado ativo para ingressar aí com essa ADIM interventiva. E aí, o provimento pelo STF. Então, a competência originária dessa ADIM é do STF. Se procedente essa representação, o presidente da República, no prazo de 15 dias improrrogáveis, ele vai expedir o decreto de intervenção e nomear o interventor. Então, tomar as providências cabíveis conforme a decisão ali do STF. Nesse caso, essa decisão ela é vinculante. Não cabe nenhuma discricionariedade, né, quanto à decretação de intervenção pelo presidente da República. E aqui dispensa apreciação do Congresso Nacional, já teve aí um duplo
balanço, né? Porque a gente viu que a requisição é feita ao STF, o STF decide, então não há essa apreciação posterior pelo Congresso Nacional. Aqui, para finalizar a nossa aula, eu trouxe o artigo 36, parágrafo 4º, que dispõe que, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Por exemplo, no caso de nomeado interventor, então vai ser retirada aquela autoridade que estava governando ali o Estado e o interventor irá decidir as questões de organização e referentes à autonomia do ente. Depois que cessar esse prazo, essa autoridade voltará, salvo algum impedimento. E aqui, por fim, eu trouxe algo que eu considero importante de saber sobre a intervenção federal, que é a limitação circunstancial ao poder derivado reformador. O poder derivado reformador, ele é trazido como um limite, né, da Constituição. Ele é trazido como uma forma de emendar a Constituição, mas existem limites que devem ser respeitados, que estão previstos especialmente no artigo 60 da Constituição. Então, para que uma emenda constitucional seja elaborada e publicada, promulgada, é necessário que se respeitem alguns limites. E a limitação circunstancial do artigo 60, parágrafo 1º, diz assim: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Referente ao nosso tema aqui, então, não é possível que, decretada uma intervenção federal, se faça uma emenda à Constituição. Ocorre que aqui que está o pulo do gato e que eu trouxe para vocês, não é algo que é muito visto, também foi uma decisão, salvo engano, de 2017 ou 2018 do STF, que gerou aí uma repercussão, porque a leitura desse artigo ela tem que ser feita da seguinte maneira: a Constituição ela não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, ou seja, ela não pode ser feita a promulgação. Ocorre que a tramitação do procedimento da PEC pode ocorrer durante a intervenção federal ou estado de defesa e de sítio. Essa decisão foi dada pelo STF no mandado de segurança 5.535, em que foi decidido que é possível a tramitação, somente sendo proibida a promulgação durante as hipóteses do parágrafo 1º. Eu trouxe esse bônus aqui porque, como é um trecho da Constituição que versa sobre a intervenção federal, acho importante colocar aqui, pode ser cobrado numa prova um pouquinho mais aprofundada, como uma discursiva ou moral. Bom, encerramos aqui a nossa parte de intervenção federal. Na próxima aula, nós vamos ver a intervenção estadual e vamos ver as jurisprudências, principalmente sobre essa parte que a gente viu. Então, não percam a próxima aula para deixar o estudo bem completo. Eu agradeço a todos, mais uma vez, a companhia e espero vocês na próxima aula. Até já!